Oi, eu sou a Kari e deixa eu te contar, nessa semana eu fui na papelaria e comprei tintas novas. Então hoje nós vamos testar essas tintas guache escolar da Staedtler. Eu tô mostrando a caixinha pra vocês aí e nesse dia que eu gravei o vídeo, foi a primeira vez que eu abri a caixinha, então é o unbox dessa tinta. Ela custou R$ 7,60 e vem com as 6 cores básicas, né? O vermelho, dá pra ver aí que o potinho tem 20 ml, que é um pouco mais do que a da Acrylex. Azul, amarelo, branco, verde e preto. O normal de uma caixinha guache escolar. Normalmente eu já pegaria e iria testar numa pintura mesmo, mas como eu queria gravar um vídeo legal, eu fiz um teste de cores antes. E no potinho veio uma instrução dizendo para agitar os potinhos antes de usar a tinta. Mas assim, eu confesso que eu achei a tinta até que bem consistente, né? Ela não veio aguada, eu realmente percebi que ela não é aguada. Ela é um pouco mais consistente do que a da Acrylex, né? Então a primeira impressão que eu tive fazendo esse teste, né, na primeira pincelada com a tinta, eu achei ela bem positiva, porque ela teve uma cobertura muito boa e cores muito vivas. Então nesse teste eu realmente gostei, tive altas expectativas, já tava com altas expectativas para poder fazer a pintura. E todas as cores foram muito boas. Eu confesso que eu achei, assim, se for para reclamar de alguma cor, eu vou reclamar um pouquinho das cores mais claras, né? A cor amarela, eu achei ela mais aguada e a menos consistente, então ela não sobrepõe muito bem as outras, assim como a branca, né? Ela sobrepõe sim, mas poderia, sei lá, ser um pouco mais grossa talvez, mas tinta guache escolar, né, gente? Não dá pra esperar tanto. Eu preciso compartilhar uma informação muito importante, que é que eu nunca testei uma tinta guache profissional. Então, se você conhece tinta guache profissional e achar que eu tô falando alguma abobrinha, releva, por favor, porque eu realmente nunca tive contato. Eu espero ter muito em breve, mas assim, vou compartilhar nesse vídeo aqui a minha experiência com essa tinta, né? Então é isso, eu espero que seja legal pra vocês também. E para testar a tinta branca, como eu tô mostrando aí, eu passei ela por cima das outras para ver qual era a cobertura dela. E nesse primeiro teste eu achei legal também. Ela cobre melhor do que a tinta amarela, inclusive. E para testar essa tinta de uma forma mais aprofundada, mais dinâmica, a gente vai pintar esse desenho aí, que eu já tinha feito, né? Já deixei pronto, porque eu achei que se eu fosse fazer o desenho no vídeo também ia ficar muito longo. Então eu mostrei pra vocês que eu vou usar as próprias tintas e os pincéis que eu usei. Mas, gente, eu já queria pedir desculpa, né? Porque vocês já conseguem ver qual foi o meu erro. Eu achei que estivesse gravando, mas na verdade não estava. Depois que eu pintei o Totoro, né, que é um filme do Estúdio Ghibli, se você não conhece, esse é uma imagem do filme Meu Amigo Totoro, do Estúdio Ghibli. Enfim, eu estava pintando e quando eu olhei não estava gravando. Então assim, mil desculpas mesmo. E engraçado que em outro vídeo, né, o vídeo refazendo minha primeira pintura em aquarela, teve uma partezinha do vídeo que estava embaçada, que eu tive que cortar. E eu pedi desculpas a vocês e falei que eu iria ficar mais atenta, mas assim, tentem relevar um pouquinho, porque nesse dia eu tava muito eufórica pra poder testar a tinta. Então eu fui com muita sede ao pote, eu achei que tava gravando, realmente não estava, mas ok, vamos voltar aqui pro foco e falar sobre o processo da pintura. Uma das coisas que dificilmente eu faço com tinta guache é misturar em água. Eu sei que algumas pessoas, muitos artistas gostam de fazer as primeiras camadas mais aguadas, né? Mais diluídas, mais claras mesmo. Eu não sei, eu não conheço muitas técnicas, gente. O que eu faço aqui com tinta guache é de forma totalmente intuitiva. Não tem nenhuma técnica, realmente. Eu só conheço algumas coisas que eu sei que dá certo, que eu já assisti em outros vídeos, mas eu não aplico nada, eu realmente pinto de forma bem tranquila mesmo, do jeito que eu acho que tem que ser. Então eu dificilmente diluo a tinta em água. Às vezes pode acontecer de eu usar o pincel molhado, um pouco mais úmido, mas geralmente eu uso a tinta do jeito que ela tá, que é na
consistência em que ela vem no potinho. Um pequeno desafio que eu tive em comparação com a tinta guache da Acrylex, que é que eu tinha aquela caixa que vinha com 12 cores, então vinha algumas cores intermediárias ali, né, como a coral, vinha rosa, marrom, 2 tons de verde, 2 tons de azul, então ela tinha uma paleta maiores, a gente tinha que fazer misturas mais fáceis quando precisava. Então eu fiquei um pouco mal acostumada, e aí nessa aqui que só vem 6 cores, eu precisei fazer mais misturas. Então para fazer ali a pele delas, que eu sei que muita gente tem dúvida em como fazer tom de pele, nessa tinta guache, para a pele dessas meninas que estavam na imagem de referência, eu só misturei amarelo, vermelho e branco. Eu não coloquei azul, eu não achei necessário. Então, basicamente eu fiz um laranja, um laranja e coloquei branco. E deu certo. E para fazer a sombra, eu fiz um pouquinho de marrom. Então, não tem muito segredo. Na aquarela, é legal quando a gente coloca um pouco de azul para poder escurecer o tom de pele e poder controlar aí essa saturação da cor. Na tinta guache, como eu não sei como funciona, às vezes eu fico com medo porque é muito fácil de estragar a mistura de tinta. E é um pouco difícil para mim de voltar ao tom certo. Como vocês podem ver, eu tô passando a canetinha já em alguns detalhes ali, como no Totoro também, que ele parece já meio que finalizado. É uma coisa que eu gosto de fazer quando eu pinto com tinta guache, é de finalizar as etapas. Então, eu pintei o Totoro, eu finalizei tudo que eu podia dele. Eu não fiz o contorno externo, porque tem um cenário, mas eu fiz a mesma coisa com as meninas, porque isso me incentiva a terminar a pintura e eu me sinto um pouco mais animada. Então, na pintura com tinta guache eu faço diferente com a aquarela. Em guache eu termino as etapas, então eu pintei as meninas, terminei as meninas. Dificilmente eu vou voltar ali para as meninas. Eu só vou fazer mesmo o contorno final externo depois quando terminar a pintura. Inclusive foi o mesmo método que eu usei no primeiro vídeo aqui no canal, onde eu pintei uma cena do filme A Viagem de Chihiro. E nesse vídeo, né, eu usei tinta guache da Acrylex. E foi uma pintura que ficou muito boa, gente. Eu gostei muito, eu realmente gostei muito. E eu até ia comparar com essa pintura aqui, na verdade, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo comparando. Mas eu não quis comparar muito porque naquela pintura lá da Viagem de Chihiro, eu usei um papel diferente, né? Nesse sketchbook em que eu estou fazendo essa pintura de hoje, com a tinta da Staedtler, eu estou usando a folha da Canson, aquela mais barata. E no outro vídeo eu usei uma outra folha, que ela tem uma textura melhor, e eu achei que a folha influenciou um pouco no resultado da pintura. E ficou muito boa, então eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir, se você quiser assistir esse vídeo depois. É o primeiro vídeo do canal, então eu tô falando mais baixo, eu estou, assim, mais retraída. Então relevo, mas é um vídeo bom, tá? O processo tá lá e a pintura ficou muito bonita. Ok, eu já estou pintando o capim e um inscrito pediu nos comentários de outro vídeo que eu ensinasse a pintar capim com tinta guache. Então, gente, eu vou tentar dar algumas dicas aqui, mas eu faço esse processo de uma forma muito intuitiva. O que eu fiz ali foi misturar alguns tons de verde, porque vem um verde meio bandeira na paleta, então eu misturei ele com amarelo para fazer um verde mais limão, também misturei com preto para escurecer. Então é uma dica com a tinta guache, que para você escurecer os tons você pode misturar com preto. Fica bem interessante, que na aquarela não funciona muito bem a gente misturar as cores com preto, mas na tinta guache e tintas assim secas, né, como acrílica, funciona muito bem. Então eu fiz alguns tons de verde, dá pra ver ali do ladinho com a tinta. E aí eu apliquei o verde claro, assim, solto. E usei o pincel, assim, e fui fazendo os capins pra cima de forma bem despretensiosa. Então algumas partes eu coloquei verde escuro, outras eu fui clareando com branco também. E outra coisa importante é que eu fiz essa pintura olhando uma referência. Não ficou exatamente igual a referência, mas eu tinha algo pra olhar e me basear em imaginar onde é que as partes escuras ficavam, onde era mais claro. Então, olhar, referências ajuda muito a gente ter noção das coisas. Eu não consegui terminar essa pintura em um dia só, então
Alguns dias depois eu voltei para continuar, dá pra ver que minhas unhas já estão diferentes, eu precisei cortá-las, né? Só pra vocês verem que é um dia diferente, minha mão ela tá diferente. E aí foi bom porque pra testar uma coisa, né? Porque a tinta ficou seca ali. As misturas que eu fiz antes dessa do capim, eu lavei o godê e limpei. Mas aí depois eu deixei ela secar aí e eu tentei usar com água, né? Então eu umedeci o pincel e fui ver o que acontecia com a tinta. E eu achei que foi bom. Na verdade, ela foi voltando a virar uma pasta enquanto eu misturava com a água. O que não acontecia muito, gente, com a tinta da Acrylex. Pelo menos a minha não acontece. Pode ser porque ela já está velha. Se dá certo contigo aí, que bom, mas comigo não dá mais certo. Mas a minha tinta aqui da Acrylex, ela realmente está velha. É que quando ela ficava seca e eu tentava misturar com água, ela não ativava de novo. Então aqui ela ativou um pouco. Ela não fica com a mesma qualidade da que tá no pote, né? Mas ela ficou realmente com uma textura boa pra usar. Tanto que eu fiz aí esses capins lá atrás com a tinta seca, que tava seca ali. Eu só reativei ela com água. Depois de um tempo, não tava mais ficando tão interessante. Eu achei necessário adicionar mais tinta, né? Eu acho que eu deixei essa parte no vídeo em que eu vou recolocar mais verde e outras cores ali. Mas nessa parte aqui eu realmente só tô usando o que já tava no godê de dias anteriores. E ela não ficou parecendo O que acontece com a minha tinta da Acrylex? Ela fica parecendo uma película, né? Vai soltando pedacinhos dela quando eu tento reativar. E nesse caso aqui não aconteceu. Ela tava saindo tinta. Um pouco menos saturada, com um pouco mais de dificuldade, mas tava saindo. Aí eu já tô colocando um pouco mais de tinta pra poder fazer as camadas mais escuras que eu tava precisando. Mas voltando a falar sobre o capim. Existem diversos tipos, né, de ilustração, de desenho. Às vezes a gente quer fazer um capim mais realista, né, que nesse do Estúdio Ghibli eu acredito que ele seja um capim mais realista, apesar de se tratar de um desenho. Mas ainda tem vários outros tipos, né, mais tranquilos. E nesse tipo aqui, eu me baseei muito na referência para ver onde as coisas estavam, sem me preocupar tanto em deixar as coisas exatamente do jeito que estavam, sabe? Então eu segui um pouco da minha intuição, da minha vontade também, coloquei capim onde eu achei que tinha que ter e apostei um pouco nos pincéis. Então eu usei pincéis mais finos, usei as texturas dos pincéis que eu tinha aqui. Então pode ser que ter alguns materiais ajudem realmente, mas com um pincel bem simples dá pra fazer coisas legais. É só ter um pouco de paciência, de criatividade. E eu sei que eu queria muito fazer um tutorial passo a passo de como desenhar capim, mas enquanto eu estava pintando, eu fiquei pensando assim, como eu posso ajudar esse inscrito a pintar capim? E eu não estava conseguindo formular um passo a passo na minha cabeça, porque acontece que às vezes eu tava aqui pintando, daqui a pouco eu queria pegar outra cor, e nem sempre eu lavo o pincel, né? Às vezes eu pego com o pincel que tá ali mesmo, vou misturando as tintas no próprio pincel. É uma coisa assim, sabe? Então essa é uma dica que eu quero dar pra vocês, é o experimente. Às vezes a gente fica com muito medo de fazer alguma coisa na pintura, fica com medo de estragar, fica assim muito apegado a passo, a não sei o que, mas assim, vai na intuição, confia. Se der errado, com esse tipo de tinta aqui, é facilmente consertável. Então se desse errado ali algum capim, eu podia passar a mesma cor que eu usei pra fazer a base por cima, pra cobrir. E quando dá errado, gente, funciona pra gente aprender na próxima experiência o que não fazer, entendeu? Então a gente precisa realmente experimentar, testar e testar os materiais que você tem, testar todos os pincéis que você tem. Você vai descobrir as texturas que ele gera, testar as cores das tintas e entender que cada coisa que você fizer vai ser única. Então assim, não tenha medo de experimentar. Esse acho que é um dos maiores aprendizados que você vai ter, é quando você mesmo experimenta. Eu sei que é muito legal a gente seguir passo a passo, mas alguns aprendizados eles vai vir com seu erro. Alguns não, na verdade a maioria deles, tanto na vida quanto em tudo, a gente aprende com o erro. Então experimenta, erra. Não que você vá com a intenção de errar. A gente tem que ir com boas expectativas, com confiança, mas assim, aceitar que de vez em quando pode ser que o resultado não fique como a gente quer. E não é que vai ser uma coisa negativa, não é negativo. Significa que você aprendeu uma coisa nova, o que não fazer.
Então, assim, eu tô aqui com essa conversa de tia, de que fica incentivando vocês a fazer coisas, assim, sobre aprendizado, né? Mas essa é a maior dica que eu tenho pra dar em relação ao capim de hoje. Meu Deus. E vamos lá, né? Nessa pintura tinha bastante capim mesmo, bastante mato, bastante verde. E às vezes quando a gente vai pintar um pouco de natureza, parece bem complexo, eu acho. E como eu falei, o que me ajuda nesse tipo de processo é fazer as coisas por etapas. Então, como eu vi que as meninas e o Totoro já estavam prontos, o céu estava pronto, e aí eu fiz o capim e fui fazendo as coisas aos poucos, eu fui sentindo o progresso da pintura, então isso me ajudou bastante. E uma coisa que eu recebi um comentário recentemente no primeiro vídeo do canal, né, esse onde eu fiz a pintura da Viagem de Hiro, foi sobre ter conseguido fazer uma pintura legal com tinta guache escolar, que eu sei que tem muita gente que às vezes testa realmente com, não sei, com preconceito mesmo, já vai sem vontade, acha que vai dar errado. E sim, gente, não é um material profissional, a gente sabe que não é, a gente sabe que o resultado não vai ser tão incrível quanto seria com tintas profissionais e maravilhosas. Não vai, mas não significa que vai ser uma pintura ruim e que o resultado vai ser feio. Então eu tô aqui pra provar que dá pra fazer pinturas legais com materiais baratos e que é isso, vai dar muito certo se a gente quiser. Então eu incentivo vocês a fazerem pinturas com tinta guache escolar se vocês estiverem começando. Se vocês querem começar a pintar e não sabem por onde começar, não tem dinheiro também pra gastar, porque... né, gente, a vida tá difícil, não vamos nem entrar nessa conversa, mas eu sei que as coisas estão realmente muito caras, tá difícil viver hoje em dia, então dá sim pra fazer pinturas muito legais com tinta guache escolar, com aquarelas escolar. Então assim, eu estou aqui nesse canal pra te incentivar a fazer esse tipo de coisa. Inclusive, em nenhum vídeo desse canal eu usei material profissional. Somente nos shorts onde eu comprei tinta acrílica, né, porque foi tinta acrílica, mas eu só fiz uma pintura com ela até hoje, gente, eu ainda não voltei a pintar com tinta acrílica. Eu quero comprar uma tela e quando eu comprar, eu já falei, quando esse evento acontecer, vocês vão saber, porque eu vou gravar um vídeo pro canal, pintando uma tela com tinta acrílica. Ok, eu sei que tá parecendo que esse é um vídeo motivacional, né, pra te incentivar e tudo mais, mas na verdade eu tô testando uma tinta que eu comprei, né, recentemente. Então eu vou usar esses últimos minutos pra falar o que eu achei da tinta. Então assim, gente, eu gostei da tinta. Em comparação com a da Acrylex, eu achei que ela é mais consistente, né, a textura da tinta. Então, eu gostei da pincelada dela. Não é que é tão diferente assim da outra, não é. Ela vem mais do que a da Acrylex, mas assim, pode ser que compense em relação ao preço, porque essa da Staedtler foi R$7,60 aqui na minha cidade, mas eu vi aqui na internet tem de R$7,50 na Shopee. E a da Acrylex com 6 cores é R$5, R$5,50, por aí. Então assim, tem uma diferencinha pequena, vem mais tinta e a qualidade não é tão diferente, mas eu achei que ela é menos aguada do que a da Acrylex. Eu fiz uma pintura um pouco menos saturada do que o do primeiro vídeo, né? A da cena da Viagem de Hiro tem cores mais escuras, mais fortes e teve um contraste maior. Então pode ser que também dê a impressão de que a outra pintura, pelo menos pra mim, é a minha favorita, gente. Então assim, pode ser em relação a isso. Mas eu gostei de como ficou essa pintura, eu achei que funcionou bem. Eu fiz tudo o que eu queria fazer, eu só senti um pouco de dificuldade, como eu falei pra vocês, em relação às misturas, mas é uma coisa que é um problema meu mesmo com tinta guache. Que a facilidade em relação à da Acrylex é que eu tinha o pote aqui de 12 cores. Então, como tinha cores intermediárias, para fazer mais cores era um pouco mais fácil de fazer essa experimentação de cores. E aqui a gente só tem as 6 cores, então tem que insistir um pouco mais, gastar um pouco mais de tinta. E quem já assistiu meus outros vídeos sabe que eu não gosto de gastar material, desperdiçar, não é nem de gastar, mas é de desperdiçar material. E eu acabei desperdiçando um pouquinho de tinta nas primeiras camadas aí que eu lavei o godê e não usei depois. Então essa parte eu não gosto, né, que eu acho que às vezes eu faço misturas exageradas, mas isso não tem nada a ver em relação à qualidade da tinta, isso aqui é uma coisa minha mesmo.
Então assim, de grande feedback, a tinta é legal e eu achei ela pária para a tinta da Acrylex. Então se você tiver 5,50, vale a pena você comprar a da Acrylex, você vai ter uma experiência semelhante. Então é isso, gente. O grande feedback da gata é esse, que ela gostou da tinta, mas que não é tão diferente da outra, e que você pode fazer uma pintura bem semelhante a essa usando a tinta da Acrylex. Então você só precisa de paciência e vontade. Eu optei por comprar essa porque eu tinha ido repor as minhas tintas, né? Fui na papelaria e ela estava lá. Como o preço não era tão diferente, eu nunca tinha usado, eu fiquei com uma expectativa e falei, não, vou comprar para testar. Mas por acaso você não tem 7,50, mas você tem 5,50, não faz muita diferença na sua vida, não vai fazer grande diferença na experiência aí da sua pintura. Então, é isso, mas eu gostei de como ficou essa pintura, eu achei que ficou muito fofinha. Ali na hora do guarda-chuva, eu confesso que eu já tava um pouco cansada, né, porque quando eu gravo é um grande cenário, eu não posso pintar de qualquer jeito, então eu fico numa determinada posição para poder ficar aí e vocês pegarem todo o processo da pintura, então eu já tava um pouco cansada, então eu não fiz nenhuma sombra, nenhum contraste no guarda-chuva, só joguei esse negócio preto aí na cena e ficou, né? Minha irmã até falou, faltou fazer umas coisinhas aqui nesse guarda-chuva, e eu fiquei, faltou e vai continuar faltando. E aí, pra finalizar, eu usei a canetinha pra fazer aquele contorno que ficou faltando. Aí a caneta que eu tava usando, a ponta ficou meio ruim em cima da tinta, ela ficou cansada, já tá velha. Aí eu peguei uma outra caneta mais nova, que não é a prova de água, mas não precisa ser a prova de água, porque já tá seca, né? E aí eu finalizei ali pra dar o contraste e ficou muito fofo. Eu adoro as cenas do Estúdio Ghibli, são as minhas pinturas favoritas, eu acho que vocês vão me ver pintando isso mais vezes. Eu já pintei outras que eu não gravei aqui, foi antes de ter o canal. Então assim, com tinta guache sempre vai rolar uma ceninha do Estúdio Ghibli aqui. E gente, é isso! A pintura ficou assim, eu já tô guardando os materiais aí pra poder tirar a fita, né? Que eu acho que é uma parte que nunca pode faltar nos vídeos, é tirando a fita. Então, eu gostei muito de como ficou a pintura, eu espero muito que você também tenha gostado, que você tenha gostado desse vídeo, que assim, tenha sido legal. E eu espero te encontrar no próximo vídeo. Eu não pedi like, é verdade, então se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, eu espero que você tenha deixado o like no vídeo, que você se inscreva no canal, que eu vou testar mais materiais, vou fazer mais tutoriais, enfim, vai ter muita arte nesse canal. Então fica por aqui e até o próximo vídeo.